A gente viu há pouco os conceitos de temperatura. Depois de temperatura, a gente partiu para dilatação linear, superficial, volumétrica e dos líquidos. Então, só para lembrar o conceito de temperatura, é o nível de agitação das partículas que constituem um corpo, por exemplo. Esse pincel é formado de partículas. As partículas estão agitadas com uma determinada intensidade. Se você esquenta esse pincel aqui, as partículas vão ficar mais agitadas. Como consequência disso, vai acontecer o quê? O aumento da temperatura, certo? Essa temperatura ela só tem um jeito de medir, que é com termômetro. Né? Então, você coloca o termômetro, temperatura alta significa que as partículas estão mais agitadas. Temperatura baixa significa que as partículas estão menos agitadas. E a gente chegou a ver também as escalas termométricas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, e a gente concluiu, finalizou o quê? Que o Kelvin, quando se atinge o zero absoluto da escala Kelvin, significa que as partículas estão paradas, perfeitamente paradas. Fechou essa primeira parte que a gente já tinha visto. Essa parte de calorimetria envolve a questão do calor. Então, ó, vamos definir aqui o calor. Então, o calor é uma forma de energia. É uma forma de energia que transita, que passa do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Então, aqui, ó. Energia térmica, tá? Isso a gente já tinha definido antes. Isso a gente tinha já feito a diferença entre de calor e temperatura. Então, o calor tem que estar passando. Tem que ter uma forma de estar passando essa energia térmica de um corpo para outro, ou dentro do próprio corpo. Né? Se eu esquentar aqui o lado da tampinha do pincel, o calor vai passar por ele mesmo até chegar na outra extremidade. Né? Então, também pode acontecer dentro do mesmo material. Isso acontece até quando? Acontece para sempre? Não, até ser atingido o equilíbrio térmico. Né? Ou seja, todo o corpo ou os corpos atingirem a mesma temperatura. Conceito de calor. Então, tem que estar passando. Tá? Se esse corpo está quente, eu posso falar que ele tem calor? Não posso falar que ele tem calor. Se esse corpo está frio, eu posso falar que ele não tem calor? Ou que ele tem menos calor? Não. Não existe corpo que possua calor. Nada, nem o corpo, nem ninguém, nada tem calor dentro dele. O calor é uma coisa que está passando de um lugar para o outro, nem que seja dentro do próprio material, mas ele tem que estar transitando de um lado para o outro, de um lugar para outro. E ele sempre vai transitar do lado da parte de maior temperatura para a parte de menor temperatura. Não existe frio. O frio é a ausência do calor, certo? Então, para ser calor, tem que estar passando por um processo que a gente vai ver mais adiante. São 3 processos, na verdade, né? Mas isso a gente vai falar depois. Então, a gente definiu aqui o conceito de calor. Aí, vamos agora abrir esses conceitos, né? A gente vai ter que trabalhar matematicamente com a parte de calor. Calor é energia. Então, ele é medido em joules. Ou ele também pode ser medido em calorias. Joules ou calorias. Né? Se for singular, joule ou caloria. E aí existe uma conversão, né? Você falar joule ou caloria, não é a mesma coisa. É a mesma coisa porque é a unidade medida de calor. Mas numericamente, uma caloria tem aproximadamente 4,2 joules. Então, essa é a transformação. Quando você pega algum produto, uma
manteiga, qualquer alimento, você vai olhar atrás, tem as informações nutricionais dele. Essas informações nutricionais, se você reparar, elas estão todas escritas em calorias. O que significa isso? Significa que, ao ingerir aquele alimento, você está ingerindo energia e aquela quantidade de energia que você está ingerindo está escrita em calorias. Lá você tem a quantidade de calorias que você está ingerindo. Basicamente é isso. Na hora que você faz atividade física, você queimar calorias, nada mais é do que perder energia, certo? Na forma de calor, né? Você aquece e aí essas calorias vão saindo do seu corpo na forma de energia, que é o calor, certo? Aí essa energia, ela é proveniente da queima da gordura, né? Aí você consegue emagrecer, vamos dizer assim, né? Fazendo atividade física, gerando calor. Então, o conceito de calor é essas que são as unidades de medida, calorias e joules. Então, vamos partir para o seguinte fato agora. Nós vamos falar de calor sensível, e nós vamos falar de calor latente. Qual é a diferença de calor sensível e calor latente? A gente vai utilizar isso muito depois na hora de fazer a matemáticazinha do negócio. Então, o calor sensível está associado à variação de temperatura sem haver troca de fase. Sem haver mudança de fase. Como assim? Você varia a temperatura, mas esse corpo tem que estar sempre na mesma fase, sólido, líquido ou gasoso. Certo? Então, calor sensível envolve variação de temperatura mas sem a troca de fase. E o calor latente é justamente o contrário. Ele envolve somente a troca de fase sem envolver a variação de temperatura. Certo? Ou seja, você pode ter água a 0 graus Celsius em estado líquido e você pode ter água a 0 graus Celsius no estado sólido, gelo. Ou seja, qual é a diferença entre os dois? Tem diferença de temperatura? Não. Tem só diferença de fase. Uma é sólida e a outra é líquida. Então, calor latente envolve somente a mudança de fase. Ou simplesmente mudança de estado. Então, separamos os dois, certo? Calor sensível. Então, são conceitos importantes você sabendo que a gente vai utilizar isso aí. Então, é fácil você diferenciar sensível e sensível. Sensível é uma coisa que qualquer quantidade de calor que entra ou que saia, você vai ter uma mudançazinha na temperatura, certo? E o latente está relacionado com a troca de estado, troca de fase, sólido para líquido, líquido para gasoso, enfim, por aí vai. Outros conceitos importantes são os conceitos de calor específico, capacidade térmica, é o que a gente vai ver agora. Capacidade térmica. Quando eu falo capacidade térmica calor específico, há algumas peculiaridades. Vamos trabalhar de maneira separada. Capacidade térmica, eu estou relacionando um corpo com um todo. Um corpo. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma xícara de café grande, cafezão. E eu tenho aqui uma xícara de café pequeno, cafezinho. Então, as duas xícaras são do mesmo material e possuem a mesma substância, que é o café. Suponha que você coloque ali nas duas xícaras, você vai encher a primeira e a segunda xícara. Com café,
a 80 graus Celsius, as duas. Então, as duas têm 80 graus Celsius. Qual das duas vai... Aí você coloca no ambiente. Qual das duas vai esfriar primeiro? Obviamente. Vai esfriar primeiro, aqui tem menos. Da mesma maneira que esfria primeiro, aqui tem menos, se você colocar as duas no forno depois de um tempão que elas atingirem o equilíbrio térmico do ambiente, você colocar as duas no forno, qual que vai esquentar primeiro? A menor, sempre é menor, né? Por quê? Porque ela possui uma capacidade térmica menor. Então, esse é o conceito de capacidade térmica, certo? Ou seja, tem a ver com a massa do corpo. Está relacionado com a quantidade de calor que ela precisa para variar a temperatura. Ou seja, vai esfriar as duas, Se a pequena vai esfriar primeiro, significa o quê? Significa que ela tem a capacidade de perder mais calorias ou tem a capacidade de perder menos calorias? É isso que está relacionado à capacidade térmica de um corpo. Então, eu vou colocar uma equaçãozinha aqui e depois eu vou voltar nesse exemplo. Ó. Então, a capacidade térmica, que ela é pelo Czão, tá? É dada pela quantidade de calor, representada pela letra Q, dividido pela variação de temperatura. Então, a gente vai trabalhar, apesar da unidade medida padrão ser o joule, a gente vai trabalhar muito em caloria. Então, a quantidade de calor. Calorias, por joules. E a variação de temperatura, geralmente, graus Celsius. Mas também pode ser Kelvin, pode ser Fahrenheit, isso vai depender da questão. Mas os mais usuais são Celsius e Kelvin. E a capacidade térmica pode ser caloria por grau Celsius, pode ser joule por Kelvin. Pode misturar essas aí, não tem problema nenhum. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar um valor aleatório ali. Suponha que a capacidade térmica do corpo seja 20 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Significa que esse corpo, para a temperatura dele aumentar em 1 grau Celsius, ele tem que receber 20 calorias de calor. Certo? Significa também que para a temperatura dele diminuir 1 grau Celsius, ele tem que perder 20 calorias na fonte de calor. Ficou entendido, então? Capacidade térmica do corpo, certo? Ou seja, é a quantidade de calorias necessárias que ele precisa para aumentar ou para diminuir a quantidade de 1 grau Celsius. Falar de diminuir ou aumentar 1 grau Celsius é forma de variação. Então, quando você fala 1 grau Celsius para aumentar ou para diminuir, é mesmo coisa que você fala Kelvin. Certo? Porque aumentar 1 Celsius, lembra lá, aumentar 1 grau Celsius significa aumentar 1 Kelvin naquelas escalas. Aumentar 10 graus Celsius significa aumentar 10 Kelvins naquelas escalas. Então, considera que o grau Celsius e o Kelvin são da mesma proporção, porque eu estou trabalhando com variação de temperatura. E na variação de temperatura eu posso trabalhar como se o Celsius e o Kelvin, na verdade, como se fossem. Eles possuem a mesma variação. Então, você pode trabalhar, tanto faz com um ou com o outro. Então, esse é o conceito de capacidade térmica. Tranquilo aí? Quem tiver dúvida, joga no chat e joga no meu privado aqui, tá? No celular. Eu vou chamando ele aqui. Beleza, tá rolando? Então, esse é o conceito de capacidade. Aí eu te pergunto, vamos voltar aqui no cafezão. Qual você acha que tem maior capacidade térmica? Ou seja, qual deles você acha que tem que perder mais energia na forma de calor para diminuir 1 grau Celsius? Vou repetir. Qual desses dois, o cafezão ou o cafezinho, você acha que tem que perder mais calorias para poder diminuir a temperatura? O grande, né? Ele não demora mais? Por que ele demora mais? Porque ele tem que perder mais. Então a capacidade térmica dele é maior do que a capacidade térmica do pequeno. Beleza?
fechar o conceito de capacidade térmica. Agora eu vou partir do calor específico, hein? Qualquer coisa, você deixa o like ali, faz inscrição. Agora, o calor específico, que nós vamos agora, é importante, ó. Ele é um pouquinho mais complexo, porque na capacidade térmica, eu falei do corpo. O corpo como um todo, né? Eu falei do café na xícara. Do calor específico, o nome já diz, é específico de cada substância. Então, aqui eu vou falar da substância. Quais são essas substâncias? Ferro, aço, alumínio, isopor, plástico, a substância pura, certo? Então, ó, o que seria o calor específico? O calor específico é isso aqui, né? Ó, já vou partir por exemplo, ó, o calor específico da água. Cuidado para não gerar uma confusão, tá? Que a capacidade térmica é um C maiúsculo, um Czão. E o calor específico é um C minúsculo, é um Czinho. Então, cuidado para você não confundir. Capacidade térmica Czão, calor específico Czinho. A capacidade térmica, o calor específico da água, por exemplo, vale uma caloria por grama vezes grau Celsius. O que significa ser uma caloria por grama vezes grau Celsius? Significa que, ó, vou desenhar. Aqui eu tenho 1 grama de água, tá? Representei aqui um quadrado azul. Vamos supor que a temperatura desse pedacinho de água, desse 1 grama de água, seja 55 graus Celsius. Eu vou agora, esse meu pedacinho, foi aquecido para 56 graus Celsius. Para ele aquecer de 55 para 56, ele precisou de quantas calorias? 1 caloria. Ou seja, o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para que 1 grama daquele material varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, no caso da água, 1 caloria é suficiente para variar 1 grau Celsius 1 grama do material. Água. Vou dar um outro exemplo aqui no livro que vocês têm, quer ver? Estou até querendo na mão aqui, tá? Mentira, ele não tem, não. Estou vendo aqui, não tem. Outros, queria ver outros valores de calorias. Vou pegar um outro qualquer. O calor específico do alumínio, por exemplo. Você acha que o calor específico do alumínio é maior ou menor do que 1? Vou refazer a minha pergunta agora explicando. Você acha que o alumínio, ele aquece, vamos dizer assim, mais rápido ou ele demora mais a aquecer do que a água? Você vai colocar os dois no forno, vai esquentar os dois. Qual que aquece mais rápido, vamos dizer assim, o alumínio ou a água? Então, o calor específico está associado a isso. É claro que o alumínio ele é um ótimo condutor térmico. Se ele é um ótimo condutor térmico, significa que o calor específico dele é muito pequeno. Por que o calor específico dele é muito pequeno? Porque ele precisa de pouquíssimas calorias para ele aquecer. E o contrário também é válido. Ele precisa perder pouquíssimas calorias para ele poder resfriar. Né? Porque se o corpo recebe calor, ele aquece. Se ele cede calor, se ele perde calor, ele resfria. Então, o alumínio tem essa característica, ele tem um calor específico muito pequeno. Então, beleza? Deu para pegar essa coisa aí do calor específico. Né? Tem alguém perguntando aqui, ó. Tem como converter joule em calor ou caloria em temperatura? E se tiver o problema, pode cobrar isso da gente? Boa pergunta, ó.
Diego, tem como converter joule ou caloria em temperatura? Aí é que vamos chegar lá. Não é. A gente não pode falar que a gente vai converter um no outro. A gente pode falar o seguinte, que a quantidade de calor que um corpo perde ou que um corpo ganha vai deixar ele com a temperatura maior ou menor. Agora, quanto? Tem uma equaçãozinha que a gente vai trabalhar isso, certo? Então, ó, a equaçãozinha é a seguinte. Você pode fazer a equação por aqui. Ó, já estamos terminando, tá, gente? O conteúdo aqui realmente é pequenininho. Então, aqui, ó, para fazer isso que você falou, a gente vai ver a equação geral da calorimetria. Então, a equação geral da calorimetria é justamente aqui, a gente vai envolver a massa, a gente vai envolver o calor específico, claro, né? O material tem tudo a ver com o procedimento, e a gente vai envolver a variação de temperatura no calor. Vamos tentar ver como que fica essa conversão, essa coisa aí. Então, ó, fica calor específico, ó, Czinho é igual. Tá vendo isso aqui, ó? Caloria, eu vou pegar na minha equação, para você ver de onde que vem, ó. Caloria é o calor. Massa, grama é a massa. Grau Celsius, a gente pode voltar aqui variação de temperatura. Então, como é que fica isso aqui, ó? O Czinho é igual a calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Multiplicando aqui, ó, você tem a equação geral da calorimetria, que é a famosa equação do Quimacete, certo? Equação do Quimacete. Lembrando, calor, calorias. Para essas calorias, a massa, gramas. O calor específico, calorias por gramas de grau Celsius. Variação de temperatura, grau Celsius, ou aquilo que a gente falou, pode ser também pior, né? Porque variação de temperatura, quando é uma aqui, é uma lá. Aí, então aqui, ó, você tem a equação geral da calorimetria. Agora a gente pode fazer algumas observações, tá vendo? Vou deixar essa equação aqui para a gente usar ela. Ó, se eu jogar o ΔT aqui dividido para lá, fica quantidade de calor dividido por variação de temperatura é igual a M Czinho. Aí, ó, eu consigo obter uma nova equação, ó. Quantidade de calor dividido por variação de temperatura é justamente a capacidade térmica. Então, ó, a capacidade térmica, que é isso aqui, também pode ser escrito como massa vezes calor específico. Então, são equações que você vai trabalhando matematicamente e vai ficando tranquilo. Nova observação importante é essa aqui, beleza? São os que as questões trazem para você, ó. Vou apagar aqui. Olha. E se a unidade de medida for joule? E por que não usar quilograma? Então, o que você vai observar? Você vai observar essa unidade de medida aqui, ó. Porque ela é a mais complexa. Ela é a composição de 3 unidades de medida. Ó, caloria, que é a unidade de calor, grama, unidade de massa, grau Celsius, que é a unidade de temperatura. Se por acaso a questão te der que o calor específico da substância vale, por exemplo, 0,5 joules por quilograma vezes Kelvin, ó, é a mesma coisa, ó. Calor joule, massa quilograma,
temperatura Kelvin. É só você ajustar os parâmetros da equação, ó. Então aqui é caloria, não é caloria? Mas naquele caso ali, você pode usar aqui também como sendo joule. Mas a massa não é grama? Mas nesse caso aqui, você pode usar a massa como sendo quilograma. Mas aquele temperatura não é Kelvin? A gente já falou que é em Celsius. É a mesma coisa, né? Tem um Celsius. Beleza, queridos? Então é só isso, né? Foi rápido. A gente terminou a primeira parte. Eu vou colocar lá no post, no portal de vocês. Estou olhando o livro aqui, tá? Vou colocar lá no post, no portal de vocês, quais são os exercícios que vocês têm que fazer. A gente já finalizou aqui, tá? Vou mostrar para vocês quais são os exercícios que vocês têm que fazer. E aí a gente exercita e fica nesse jogo aí. A gente pode marcar uma outra live para corrigir os exercícios. A gente pode postar a correção dos exercícios. A gente pode ir trabalhando isso no WhatsApp. Vocês que vão me falando aí. Beleza? Espero que tenha agradado aí a tarde de vocês. Estou com saudade de vocês. Nós já estamos voltando, né? Daqui a alguns meses. Tomara que não seja tanto. Fique em casa, né? Mantenha seu pai e sua mãe em casa. Seu avô, sua avó, tudo mais. E um beijo para vocês, tá? Ó, me manda aqui no zap, aqui no privado, as dúvidas. Ou então pode colocar aí no chat aí que eu respondo mais um pouquinho depois. Beleza? São 15 para as 4. Beleza? Um beijo para vocês, hein?